Olá, estamos começando mais um programa Encontro com Associado, promovido pela Associação Comercial de Itapetininga. Hoje estamos aqui na sede da Associação Comercial, que no último dia 27 de junho tivemos mais um café empresarial, onde foi convidado o Dr. José Eduardo Pastore para falar um pouquinho para os empresários sobre a NR1, uma nova lei, uma norma que vai começar a valer agora, para valer mesmo, a partir deste ano, com consequências para o ano de 2026. E agora estamos aqui com o José Eduardo Pastore, que falou sobre o tema muito importante aqui na Associação Comercial, que foi sobre a NR1. Antes de eu conversar com o Pastore a respeito do que foi debatido aqui na Associação Comercial, a Bruna também está aqui do meu lado. Eu gostaria que você, Bruna, apresentasse o currículo do José Eduardo para nós. Claro! O Dr. José Eduardo Pastore, ele é advogado e sócio da Pastore Advogados, advogado e consultor nas áreas das relações do trabalho, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, membro do Conselho de Relações de Emprego e Trabalho da FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativo da Federação das Indústrias Fiesp de São Paulo. Muito bem, José Eduardo, a gente está muito feliz com todo esse currículo apresentado aí para o nosso amigo associado. É um prazer você estar aqui em Itapetininga, que falou sobre a NR1. Muito obrigado, viu, querido? Bom dia, agradeço a você ao convite. Esse tema é absolutamente relevante. Você sabe aqui que teve mudança recente com a norma regulamentadora número 1, e eu trouxe aqui alguns conteúdos, algumas informações para dizer para os empresários aquilo que mudou e quais são as medidas que as empresas vão ter que tomar agora, a partir desse momento, com relação à prevenção das doenças psicossociais no trabalho. É essa novidade que essa NR traz, a NR1 traz. E agora as empresas, a partir do ano que vem, quando vai ter a fiscalização com multa, elas vão ter que se preparar bastante para mitigar e prevenir os riscos ocupacionais e as doenças psicossociais no trabalho. Então, isso é uma novidade aí para o nosso empresariado, né? Não é bem novidade, que já é uma lei que já existe e agora parece que agora a coisa vai valer mesmo, né? Explica direito, NR1, por que NR1? Número... Norma regulamentadora número 1, ela já existe desde a década de 70, e ela é a mãe de todas as outras normas regulamentadoras. Nós temos 38. As normas regulamentadoras são orientações para as empresas, de alguns normativos para as empresas cumprirem. Em várias áreas do trabalho, tem norma regulamentadora específica para a indústria, para o comércio, e agora a NR1, que é a mãe de todas as normas, vem com essa mudança nova, que é trazer a questão da mitigação dos riscos ocupacionais na questão específica das doenças psicossociais. Já existia uma regulamentação de doença psicossocial em outra norma regulamentadora. É que a NR1 agora trouxe isso expressamente com medida de prevenção das empresas nesse sentido. Ou seja, vai trabalhar com a questão psicológica, de sentimentos. Vai trabalhar as doenças mentais e as doenças que somatizam por conta da relação de trabalho. Então você tem... Mas existe muito isso? Existe muito, porque cada vez mais o trabalhador está submetido a uma situação natural de estresse por conta, por exemplo, de metas, por conta de muitas horas extras, por conta de um clima... Pressão para cumprir as suas tarefas. Esse trabalhador pode somatizar, ele pode ficar tenso, com estresse, adquirir uma doença emocional, e isso provocar, inclusive, o afastamento dele do trabalho. Então, é isso que as empresas precisam começar a olhar com bastante atenção. A organização do trabalho, entender como é que está isso e deixar um ambiente de trabalho saudável para que não haja a somatização das doenças mentais no trabalho. Mas toda empresa tem o seu médico que faz ali os atestados, ao atendimento ao funcionário. Isso é uma coisa à parte.
Isso, os médicos que as empresas têm, eles vão continuar fazendo o seu atestado, vão continuar olhando para esse trabalhador com cuidado. O que vai mandar nessa hora aí, querido, é a questão do médico da Previdência Social. Se o trabalhador for afastado e for para a Previdência, e o médico da Previdência falar, olha, ele está com uma doença ocupacional, está com uma doença mental por conta do estresse que ele sofreu na empresa, aí o médico da empresa pode, logicamente, que vai receber esse trabalhador, vai dar o seu laudo, mas esse trabalhador passa a ter um atendimento especial dentro da Previdência. Você sabe que se durante os primeiros 15 dias o trabalhador fica na empresa com o médico cuidando dele, se ele, por acaso, essa doença mental ela se perpetuar, passados 15 dias, aí ele vai para o INSS, se afasta e você tem consequências trabalhistas e previdenciárias. Mas o que a empresa, então, tem que fazer para evitar todas essas causas aí? Olha, aqui, se eu posso definir a NRU numa palavra, eu diria o seguinte, é prevenção. As empresas vão ter que caprichar bastante na questão das prevenções das doenças mentais, do estresse no trabalho. Então, por exemplo, como diminuir as horas extras para não dar um estresse muito grande para o trabalhador? Como você vai acertar a questão das metas para que o trabalhador cumpra as metas, mas que não sejam excessivas. Então, essas situações todas de prevenção, é isso que as empresas vão ter que começar a olhar. Agora, um outro aspecto importante também, querido, tudo isso está debaixo da ergonomia psicossocial. É a ergonomia, a ergonomia que vai ser capaz de trazer esses indicativos que o trabalhador está ficando doente. Por que ergonomia? Porque quem fica doente não é só o trabalhador, é o trabalho. Então, é a organização do trabalho que fica doente. Você precisa olhar para o trabalhador e também precisa olhar para o ambiente de trabalho que ele está inserido. Porque se o ambiente está doente, esse trabalhador fica doente, aí é doença ocupacional. Aí a empresa corre o risco de ser punida, inclusive com multa, a partir do ano que vem. Bom, mas aí vamos pensar no seguinte panorama. Eu tenho uma empresa que eu preciso vender e eu tenho metas de vendas. Mas eu moro aqui em Itapetininga, eu tenho uma empresa lá no Ceará. Eu tenho meus chefes, meus gerentes que tomam conta. Eu não sei como é que o meu gerente está agindo lá perante os meus colaboradores. Então, esse cuidado também a empresa vai ter que ter. Preparar bem os seus... Exatamente. A partir de agora, você fez a pergunta e você já meio que respondeu. A partir de agora, você vai ter que saber. Vai ter que saber como é que está o teu gerente longe no Ceará, como é que ele está estabelecendo as metas. Eu estou dizendo aqui que não é que não precisa ter meta. Pode ter meta, pode ter cobrança, isso aqui faz parte da relação de trabalho. Só que precisa tomar cuidado para esse gerente que está longe não extrapolar nas metas, colocar uma meta absurda para os trabalhadores, começar a provocar um estresse, o trabalhador adoecer e você depois ter mais tarde aí um fiscal do trabalho dizendo que você provocou esse risco ocupacional, essa doença do trabalho. Então, as empresas também têm que tomar cuidado na preparação da sua gerência, no caso, e a sua gerência preparar o subordinado. Uma empresa de produção é a mesma coisa. Tem os chefes de produção que também... É isso aí, querido. Tem que olhar, uma corrente, olhar para a prevenção. Isso aí, como você colocou aqui, constante. Essa prevenção não é fazer hoje alguma coisa, é você estabelecer mecanismos de você ficar fazendo uma checagem constante dessa situação, para não deixar o ambiente de trabalho ficar doente, porque senão você pode ter uma punição severa a partir do ano que vem com multas à fiscalização do trabalho. É prevenção contínua, sabe, Crino, que você tem que fazer nessas situações. É um trabalho a mais que as empresas vão ter que ter, mas é importante elas olharem para isso, porque o Brasil está teve uma incidência, um aumento significativo de afastamento por doença mental no trabalho. Nós tivemos aqui no INSS 400 mil afastamentos em 2024. Não são todos, efetivamente, por conta das doenças psicossociais, né? Mas, assim, o Brasil está com uma incidência muito grande de trabalhadores afastados por conta de doenças psicossociais. Por isso que veio essa norma regulamentadora número 1 e por isso que a gente está falando dela hoje aqui. E a punição é grande para quem... Por exemplo, se eu me sentir... que eu estou sofrendo uma pressão psicológica e tal, vamos supor, eu me afasto. O trabalhador pode entrar com uma ação contra a empresa
Pode. E a punição é Pode. severa, né? Primeira coisa que ele vai fazer é que a empresa precisa ter um canal de denúncias dentro da empresa ou um canal de modo que ela consiga perceber que esse trabalhador está estressado, para não deixar o trabalhador procurar ou entrar com uma ação civil, ou entrar com uma reclamação trabalhista, ou denunciar para o Sindicato dos Trabalhadores, ou denunciar para o Ministério Público para ele entrar com termo de ajustamento de conduta uma ação civil pública. Então, aqui, querido, uma outra sugestão que a gente dá é que a empresa capture esta entre aspas, doença do trabalhador, essa situação de estresse, logo no início, para trazer para dentro da empresa e resolver lá, com canais abertos de denúncia, com possibilidade de você identificar essa questão, tratar o trabalhador na empresa e não deixar ele sair e fazer uma denúncia fora, porque é infinitamente pior do que você tratar dentro e prevenir. Fora a contaminação que pode passar, eu sou um trabalhador, posso passar para os meus amigos o que está acontecendo e acabo contaminando todo um ambiente também de trabalho. Essa é uma outra questão que eu sempre coloquei, já escrevi sobre isso, a questão do tribunal virtual. Hoje em dia, por conta das tecnologias, redes sociais, você pega um trabalhador que está doente na tua empresa e você não dá muita bola, ele fica doente, se adoece, sai, se afasta, ninguém dá muita bola, ele fica cansado, ele passa uma mensagem no WhatsApp para um outro amigo dele, esse negócio viraliza e de repente você tem a tua empresa lá dentro do tribunal virtual com a imagem sendo danificada, atinge imagem e reputação e às vezes o dano é irremediável. Então precisa tomar cuidado com isso também. Deixa eu dar outro exemplo para você. Eu tenho uma empresa, por exemplo, eu estou vendo que o meu ambiente não está legal, está acontecendo tudo isso que você falou, mas eu não tenho capacidade, não tenho conhecimento de passar essa orientação para os meus funcionários ou para os meus chefes, enfim. Eu teria então que as empresas fazer tipo um convênio ou contratar um profissional da área específica para poder... porque assim, é aquele negócio, né? Sim. O cara vai ensinar o outro a chutar bola se o cara souber chutar bola, né? Sim. É por isso, querido, que na Federação do Comércio a gente já está elaborando e nós já temos um material bom, e-books, que nós estamos inclusive lançando um tome nota agora essa semana aqui, para orientar os associados aqui da Federação, os representados com relação à questão da doença ocupacional, das doenças psicossociais. Então, a primeira medida, para quem não tem informação, quem está com dificuldade de entender todo esse contexto, acesse os canais da Federação, aqui também de vocês, as associações comerciais, para a gente que nesta hora, nesse momento, a gente consegue abastecer todo mundo com informações precisas para ajudá-los aí no entendimento dessa questão aqui. Porque muita gente está falando assim, não, mas agora eu tenho 10 funcionários, agora eu vou ter que ter contratar um psicólogo para poder... Não. Você sabe disso, né, pessoal? Como que é essa questão? Não precisa. O que a empresa precisa, não precisa contratar psicólogo ou médico, porque às vezes a empresa é pequena, não tem nem condições de contratar ninguém. O que ela precisa fazer é primeiro se informar das mudanças que tiveram aqui nessa NR1, como por exemplo aqui, acessa todo o sistema confederativo, no caso aqui do Comércio e Serviços, para entender para poder ter acesso ao nosso material. E aí ela começar a tomar medidas preventivas muito básicas, viu, querido? Você não precisa contratar 2 psiquiatras, mais um médico. Você começa a olhar o teu ambiente de trabalho e começa a entender, veja onde é que está surgindo os estresses lá dentro. E na hora que você perceber que tem alguém que ficou doente, tem alguém que está triste, tem alguém que está deprimido, ou um trabalhador que se ausentou, entender o que está acontecendo, é esse trabalho que o empresário vai ter que ter. Entender o que está acontecendo, chamar essa pessoa e fazer a mitigação do problema na hora. Não precisa ficar contratando altos técnicos, não. O que a gente precisa ter é uma cultura preventiva, né? Preventiva para não deixar que essa doença psicossocial se transforme numa coisa maior, de modo que dê uma exposição para a empresa aí, que às vezes é um dano aí irremediável. Ou seja, você que é empresário, continue contando dinheiro, pensando no banco e tal, mas não só isso. Agora comece a olhar com mais carinho o ambiente de trabalho ao seu redor. Isso é muito importante. Eu só queria dar mais um exemplo para você. Tem muitas pessoas novas, pessoas de 40, 35 anos, que acabam tendo que se aposentar por um problema de saúde. Isso é muito comum acontecer. E é muito comum acontecer também que essas mesmas pessoas, por serem novas,
elas acabam se sentindo inválidas. Acham que, por exemplo, coração, problema de coração. A pessoa tem um problema cardíaco, não pode mais trabalhar, ela é nova ainda, e aí a pessoa fica se achando impotente para tudo. E aí o que acontece? Aí vem depressão, vem ansiedade, vem, enfim. Vamos lidar com isso também. Essa questão que é o pulo do gato com relação à NR1. O que a empresa precisa fazer para ela afastar esse trabalhador que traz outras comorbidades que não estão relacionadas com o trabalho, mas que podem aparecer no trabalho? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer a prova negativa de nexo causal. O que significa isso? A empresa, na hora que estiver admitindo esse trabalhador, por exemplo, esse que você falou que está trazendo outras doenças, na admissão... Que eles escondem, né? Então, mas na admissão, aí sim, você é obrigado a fazer o PCMSO, você é obrigado a passar pelo médico, você precisa treinar o seu time principalmente o médico, para na admissão perceber, e através de perguntas você sabe, está deprimido, não está deprimido, está tomando um remédio, tudo isso o médico pode fazer essas perguntas e identificar isso na admissão. E entender que essas são comorbidades que ele já está trazendo, que não estão relacionadas com o trabalho. Se você consegue bater a foto na entrada, identificar isso aqui na entrada, você já se defende lá na frente dizendo o seguinte, olha, ele já trouxe isso por outros motivos. Está deprimido, inválido, não sei o quê, problema do coração, tal. Isso não teve nada a ver com a gente. Olha, como é que eu sei disso? Olha a fotografia que o meu médico do trabalho, quando ele fez o exame admissional, olha o que apareceu lá. Então, querido, mais uma vez... Aumenta a responsabilidade do médico. Exatamente. Então, o médico sempre teve que fazer isso. Sim. Agora vai aumentar mais ainda, eu concordo com você. Por quê? Porque na entrada vai ser o filtro mais poderoso que a empresa vai ter para excluir as comorbidades e pôr longe dela esses fatores que o trabalhador pode estar trazendo, que não tem nada a ver com o trabalho. Agora, quer ver o exemplo ao contrário? Que não faça isso. Não faz esse daqui, não toma esse cuidado e admite o sujeito. Ou tem o dó do cara, porque tem dó pro cara, tá? Aí o cara começa a trabalhar na sua empresa, ele já veio deprimido porque ele passou por uma situação de estresse gigante na família dele lá, já está deprimido, ele vem deprimido por esse motivo, ele veio com uma somatização de uma doença, uma arritmia cardíaca por conta desse motivo, você não capturou isso na entrada e você trouxe o trabalhador para a empresa. Aí ele começa aí isso se agrava. Por quê? Porque o trabalho pode estar dando um estresse maior para ele. Aí se agrava, ele se afasta. Aqui que ele fala assim, ó, tá vendo? É burnout, é doença ocupacional, é doença psicossocial. O seu fiscal do trabalho, olha, essa empresa aqui do Quirino me trouxe essa doença. Se você não tem não coloquei aqui, a prova negativa, dizendo, olha, não, na entrada, quando ele veio, ele já tinha isso. Se você não faz esse trabalho, o que acaba acontecendo? Ele alega que é burnout, você não tem essa contraprova, é doença, o Quirino causou a doença psicossocial no sujeito. Acabou. Então, Quirino, mais uma vez, a gente precisa caprichar muito na entrada. Porque assim, eu vou falar para você, a grande parte dos empresários tem o seu médico e faz os exames, não estou falando dos médicos, entende? Mas assim, nenhum empresário chega pro doutor lá e fala assim, doutor, quero ver Ô, Quirino, a sua avaliação. Então assim, não fazem. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. Nosso objetivo aqui, e eu que já venho estudando já essa questão da SNR, já desde o começo, assim, que a gente está, desde o começo dessa mudança, nosso objetivo, e o meu específico, é, em nome da FEComércio aqui, trazer esse conteúdo para orientar, para que as empresas capturem isso e entendam que elas vão precisar caprichar na gestão. Duas palavras que eu defino na NR1, prevenção e gestão. Se não fizer a prova na gestão, na entrada, como eu coloquei aqui, vai dançar. E aí, querido, nós temos consequências sérias do ponto de vista previdenciário na questão da NR1, né? Sim. Quando o sujeito se afasta, que eu coloquei aqui, mais do que 15 dias, o INSS paga, você tem que ficar com o trabalhador, tem estabilidade, tem que colocar um outro, teu custo aumenta, fora a questão do dano à imagem, a reputação. Então, tem várias situações aí que dão um custo para a empresa muito maior do que se ela tivesse prevenido na entrada, por exemplo, com o médico. Entendeu? Então, custa. Sempre eu digo, para terminar aqui, que é melhor prevenir do que indenizar. Então, assim, acho que a prevenção ainda custa mais barato, principalmente nessa questão da INR, do que você não fazer nada, esperar, rezar, para que não aconteça uma coisa dessa, aí o reativo custa caro.
Muito bem. Isso aí você pode ver, então, um resumo do que o Pastore, o Dr. Pastore, passou para os empresários. Houve muito interesse, muitas perguntas, vocês vão ver pelas imagens aí. A gente agradece muito. A gente poderia falar muito mais, é muito abrangente. Pode me convidar que a gente fica 4 dias falando sobre isso. Muito obrigado aí eu que agradeço, pela sua disponibilidade aqui. Obrigado. E olha, é muito importante esses eventos que a Associação Comercial promove. Você que é empresário, participe. Olha só quanta coisa a gente acabou, não digo descobrindo, mas entendendo e sendo alertados sobre um grande problema hoje, que é a questão psicológica, né? Doenças psicossociais, é isso aí. Até o empresário pode ficar, né? Lógico, e fica também. Até porque o empresário tem jornada 24/24, né? Não para nunca, né? Então tem outros tipos de estresse aí, com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado, viu? Mostrando a parceria entre a Associação Comercial e o Sim Comércio de Itapetininga, mais um evento bonito aqui que aconteceu, do Dr. José Eduardo Pastore falando sobre NR1. Constável, qual a sua visão do que a gente ouviu hoje? Felizmente, eu pude comparecer hoje nessa promoção nossa, parceria com a Associação Comercial e o Sim Comércio, mas, graças ao bom Deus, o Eduardo e o pai dele já fazem parte do nosso staff da Federação do Comércio. Então, como ele mesmo disse aqui, eu já estou mais afeiçoado a essa NR, né? Nós fizemos o trabalho, a Federação do Comércio, Confederação Nacional do Comércio, nós desenvolvemos esse trabalho para a NR1, realmente não tinha como mudar, ela vai entrar no dia 26, está invalidado, vamos dizer assim, como ele falou, mas nós conseguimos que a atuação se faça só a partir daqui a um ano, só a partir de maio, junho de 2026. Então, por enquanto, nós podemos nos preparar e vamos fazer, de repente, outras palestras para que o empresário tenha segurança na empregabilidade e das responsabilidades que ele tem hoje, que realmente, como ele falou, o empresário hoje ele não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, o empresário trabalha 365 dias por ano para poder cumprir com suas obrigações. Então, eu acho que para hoje realmente foi especial esse encontro aqui com o Dr. Eduardo Pastore. E você, Jaqueline? Muito bom essa parceria da associação com o Sim Comércio, com Sim Comerciários, e foi muito esclarecedor, né? Sim Comércio, né? Perdão, né? Sim Comércio. Olha, eu só tenho que agradecer essa parceria com o Constável Matarazzo, presidente do Sim Comércio, o Paulo Costa, em tratativas juntamente com a Bruna, eles escolheram, né, o Dr. José Pastore para estar aqui hoje, que é um tema atual. E realmente, na vida, gente, eu costumo dizer que só cresce quem resolve problemas. Então, é mais um problema, mais uma situação que nós empresários vamos ter que se adequar e estar aí em harmonia com essa nova normativa. Então, nós estamos aqui para ajudar o nosso comércio, para ajudar os nossos associados a se inteirarem cada vez mais sobre a NR1, sobre saúde mental. E o Dr. José Eduardo Pastore foi brilhante em suas colocações, esclareceu aqui todas as dúvidas dos nossos associados e convidados, e foi muito gratificante, e quero agradecer também a vocês aí da TVI por essa oportunidade de estarmos aqui mostrando mais um evento tão importante para a nossa associação, para o Sim Comércio e para a nossa sociedade. E é bom o empresário que está aqui, até o Dr. José Eduardo falou em um certo momento da palestra, é importante a gente se informar, a gente participar, a gente pegar informações, né? Isso é uma coisa muito importante para todo empresariado, deixar um pouquinho o escritório de lado e realmente
se atualizar no que está acontecendo, e nisso daí você da Associação Comercial, você do Sim Comércio, foram brilhantes também nessa ideia de trazer o Dr. José Eduardo e esclarecer a todo o empresariado aqui de Itapetininga. Foi uma parceria de sucesso, né, Constável? Muito sucesso, e principalmente você viu o público, quer dizer, não faltaram cadeiras, né, doutor? Para assistir essa palestra, e eles, como disse o doutor Pastore, ficaram até o fim da palestra do doutor Eduardo Pastore. Então, vamos continuar nessa meta. Olha, Parabéns. terça-feira, 7h30 da manhã, e o auditório da Associação Comercial completamente lotado, foi de Prova grande de sucesso. valia, prova de sucesso. Parabéns para todos os envolvidos. E que palestra sensacional do Dr. José Eduardo Pastore. O nosso carinho e o nosso muito obrigada a todos os membros aí da Fê Comércio e o Sim Comércio de Itapetininga. Muito obrigada. Presente aqui também no Café Empresarial, o Tiago do Mais Piscinas. Tiago, como é que você viu hoje a palestra que foi ministrada por o Dr. José Eduardo a respeito da NR1? Então, muito proveitosa a palestra, eu acho que veio num momento muito oportuno, porque nós empresários estamos agora todos com a cabeça bagunçada, porque é muita informação e o governo deu mais esse prazo para nós nos adaptarmos a isso, né? Então, eu acho que foi uma palestra muito proveitosa, muito produtiva. Eu acho muito interessante a Associação Comercial abrir esse espaço para o associado vir e participar disso, para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu acho que foi muito proveitoso, e a NR1 vindo agora, a gente vai ter que adaptar nossas empresas para a gente poder cumprir a norma, porque ninguém quer ser multado, né, querido? Então a gente tem que agir de acordo com as normas, se ela está aí, a gente tem que aprender sobre ela, temos esse prazo para nos adaptarmos. Eu achei uma palestra muito produtiva, muito válida para o associado. Bom, a gente conversou aqui com o empresariado e aquele negócio que todo mundo, e talvez passou na sua cabeça também, seguinte, mais uma atribuição, já tenho tanta coisa para cuidar e tenho mais essa preocupação dentro de uma empresa. Mas infelizmente é a realidade, né? Infelizmente ou felizmente, né? É a realidade que todo empresariado tem que se adaptar agora, né? Infelizmente, você ser um empresário no Brasil, você é um herói, né? É como o palestrante mesmo falou ali, tem que ter uma estátua cantar o hino nacional todo dia ali, porque a gente tem muitas obrigações, muitas coisas pra gente cumprir, e agora mais essa ainda, a gente acaba ficando no começo assustado, né? Mas devagarzinho, a gente buscando esse conhecimento, trazendo esse conhecimento para o associado, eu acho que a gente vai se adaptando, a gente consegue cumprir mais essa aí. Parabéns pela empresa. Muito obrigado.